Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos honrando e você também que é da casa. Tem sido um prazer esses dias ser ministrado pelo Senhor. Não é fácil, né, ministrar depois de Luciano Subirá, pastor Eibe Gilson. Vocês têm que ter um pouco de paciência com o pastor Mateus, amém? Que coisa boa, uma alegria o que Deus está fazendo em nosso meio. Isso é só o começo, amém? Nós hoje tivemos um culto pela manhã incrível, maravilhoso. Tive o prazer de ministrar em Sorocaba hoje. Lá em Sorocaba foi o último culto no hotel. Nós vamos, a partir de semana que vem, já estaremos no novo espaço lindo em Sorocaba. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas no meio da nossa comunidade. E eu sou muito grato a você que está participando de tudo isso. Pelo que eu estou vendo aqui, logo nós teremos um terceiro culto. Aí vocês orem por mim, para Deus dar bastante saúde, energia, amém? Que vão ter 4, 5, nós vamos precisar. Porque Deus é bom e a cidade de Itapetininga está cheia de pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, amém? E como eu sempre tenho dito, não há lugar nessa cidade que vai caber todos os perdidos. Então, vai ser 10 cultos, 8 cultos, depois nós vamos para um lugar maior, amém? Até que o outro lugar também não cabe, aí a gente vai vivendo até Jesus voltar. Assim que a gente vai vivendo aqui em Sorocaba, trabalhando sem cessar, até Jesus voltar. Até rimou, você viu, né, gente? Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens, que na minha opinião, é a melhor série que eu já ministrei até agora. Porque ela trata todo tipo de assunto, e ela traz assim uma construção que vai se escalonando. Então o que nós vamos construir hoje vai servir para aquilo que a gente vai construir semana que vem. E essa série, ela fala sobre os papéis que nós temos em todas as áreas de nossas vidas. Qual é o papel da família? Qual é o papel dos relacionamentos? Qual é o papel da igreja? Nós vamos trabalhar à luz das Escrituras quais são os papéis que Deus desenhou para nós. E hoje nós vamos falar sobre papéis em ordem, porque nós vamos começar pelo mais essencial. Qual é o papel que Deus desenhou para o ser humano? A ideia do papel é mais ou menos que, como se nós fôssemos atuar e recebêssemos um papel que determinasse o nosso personagem, determinasse as nossas falas. O problema é que Deus deixou isso bem claro quando Ele fez o homem. Mas é como se o pecado e o tempo pegasse esse papel, amassasse o papel, rasurasse o papel, riscasse o papel. E chegou na nossa vez, não dá para entender muito, sabe? A gente olha e fala, o que eu tenho que fazer? Quando Jesus é interrogado pelos religiosos da época a respeito do casamento, e nós vamos ter um dia que nós vamos falar sobre o propósito da família. Embora hoje nós vamos falar um pouquinho de casamento, não é bem o que eu vou pegar mais firme, vai ser mais adiante. Mas Jesus estava ali e as pessoas chegaram para Jesus e disseram, Moisés nos disse que poderíamos dar carta de divórcio. O que o Senhor diz a respeito? Jesus diz, no princípio não era assim. O que Jesus estabelece quando Ele faz isso? Que o ponto de olhar, o ponto de contato não é a lei, não é... Embora em tudo isso Deus nos fale, Deus nos instrua, mas aquilo que está claro no Éden, mostra clareza sobre a vontade e o propósito eterno de Deus. Nós precisamos aprender a olhar para a criação, para entendermos o propósito de Deus para cada uma das coisas. Qual é o propósito de Deus para o casamento? Quando Deus fez a mulher, quando Deus criou a relação de família, o que Deus estava pensando? Qual é o propósito de Deus para o trabalho? Qual é o propósito de Deus para os relacionamentos? E quando nós conseguimos entender o propósito de Deus, nós temos que entender qual foi o papel da queda em tudo que Deus fez, porque nós trabalhamos criação, perfeição, queda, a destruição e a desconfiguração daquilo que era perfeito, para entendermos redenção, o que Jesus quer reconstruir, o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio resgatar. Está comigo? Então nós olhamos para a criação, entendemos o papel do pecado, e então pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a viver a redenção daquilo, para que um dia nós possamos viver restauração plena com o corpo glorificado. Amém? Esse é um pano de fundo para que você entenda como nós vamos tratar isso aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia, ou ligue tua Bíblia, em Gênesis capítulo 1.
verso 26, você que vai ligar a Bíblia, eu quero te encorajar a pôr em modo avião. Está tendo um jogo muito bom agora, né, do Flamengo com o Bayern. Talvez você fique aí meio curioso para saber o resultado. Então dá uma seguradinha. Não vai mudar o resultado você olhar. E aí no final você vê se você celebra ou chora. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. O texto diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora dá uma avançada, vai no capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então vamos lá. Nós temos alguns indícios aqui do propósito de Deus para o homem. Então Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então o que é ter a imagem de Deus? Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana na beira do tanque, do poço de Jacó, em João 4, a mulher começa a ter uma conversa com Jesus e de repente ela pergunta aonde deveria ser o local da adoração. E aí ela pergunta se deveria ser ali ou se deveria ser em Jerusalém. E Jesus responde dizendo que Deus é Espírito. E já tinha chegado o tempo aonde os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em Espírito e em verdade. Jesus aponta para o que Deus é. Deus é Espírito. Então quando a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança, isso quer dizer que tudo que Deus fez, Deus colocou para ser governado pelo instinto. Então Deus criou o leão e colocou um instinto para governar o leão. O leão come coisa de leão, faz coisa de leão, age como leão. Deus criou o urso, deu ao urso instinto de urso, hábitos alimentares para o urso, um ambiente para o urso. E deixou que ele fosse governado por seu instinto. Mas quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem Deus colocou no homem o Espírito e se conectou ao Espírito do homem. O que Deus estava dizendo é que o homem foi criado para ser a presença de Deus na terra, ou seja, onde estivesse um ser humano, esse ser humano estaria carregando a imagem do Criador. Todos os outros seres criados carregariam sua própria imagem, mas o ser humano foi criado para carregar a imagem de Deus, e não somente carregar a imagem de Deus, para se conectar, estar o tempo todo conectado com Deus. Então quando o homem fosse se multiplicando, ele iria multiplicando outros segundo a imagem de Deus, e isso encheria toda a terra, e Deus governaria a terra pelos homens criados segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas Deus não criou o homem somente para ser a sua imagem na terra. Deus também criou o homem para cultivar, ou seja, cuidar da terra, cuidar do meio ambiente, cuidar do funcionamento de todas as coisas aqui. Colocou o homem para governar sobre todas as coisas e para todas as coisas, porque há uma diferença sobre governar sobre as coisas e governar para as coisas, para as pessoas. Deus colocou o homem para que o homem fosse gerador de bem-estar em todos os ambientes. E aí, eu te pergunto, e a mulher? A mulher foi criada justamente nesse contexto. É importante a gente entender quais foram as responsabilidades e atribuições que o homem recebeu. Porque aí nós entendemos por que a mulher foi criada. Porque todas as coisas que Deus fez, todas, o texto vai narrando. E viu Deus que era, só teve uma coisa que Deus criou que disse que não era bom. Foi quando Deus criou o homem, mas não é o homem que não é bom. Ele diz, e viu Deus que não era bom
que o homem vivesse só. Então, de tudo que era bom, a única coisa que não era boa era o homem viver só. Ou seja, faltava uma coisa na criação para que tudo que ele fez, ele pudesse dizer, e viu Deus que era bom. E o que faltava era a criação da mulher. Então a mulher foi criada justamente nesse ambiente. Eu quero ler para você Gênesis 2, a partir do verso 20. O homem deu a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas deu nome a tudo isso. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Preste atenção. O texto aqui fala que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora. E às vezes, com a mente caída que temos, nós ouvimos essa palavra auxiliadora, lembramos de auxiliar, pensamos em ajudante e atribuímos à mulher, e isso aconteceu por anos, um papel secundário. Um papel secundário. Mas a palavra auxiliadora ou auxiliador foi usado no Antigo Testamento diversas vezes para se referir ao próprio Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A palavra socorro é a mesma palavra para auxiliador. Ele é auxílio na hora da angústia. Quando Jesus diz que ele vai, é melhor para nós que ele fosse, porque ele enviaria outro consolador. A ideia de consolo, aquele que consola, é a mesma ideia daquele que auxilia. A imagem que eu quero fazer uma ilustração para você. Vem aqui, Marco, dá uma força aqui. A imagem que nós temos de um auxiliar é aquela imagem assim. Nós temos o profissional é indispensável, amém? Ele é o cara que sabe da coisa, é o cara que resolve. Mas esse profissional, ele precisa de um auxiliar. Então o que a gente pensa? Eu sou o homem que conserta essas coisas aqui que eu não sei o que é. Cavalete, sei lá. Legal isso aqui, hein, meu? E eu conserto isso daqui. Então, qual que é a ideia do auxiliador? Eu contrato um auxiliar. O auxiliar só precisa saber o que é chave de fenda e chave Phillips. Quantas pessoas aqui sabem o que é chave fenda e chave Phillips? Levanta a mão. Segundo a minha ilustração, olha o tanto de auxiliar que eu podia contratar. Você não sabe arrumar isso aqui igual eu, tá? Mas você sabe o que é uma chave fenda e uma chave Phillips. Então, qual que é a nossa ideia de auxiliar? Me dá a chave fenda. É mais rápido, eu preciso contratar outro auxiliar. Um auxiliar é extremamente substituível, amém? Porque todo mundo sabe o que é uma chave fenda e uma chave Phillips. Não é uma chave Phillips? Foi mais rápido agora, está melhorando. Essa é a ideia quando nós lemos o texto com a mente caída e não entendemos o que o texto quer dizer. Que Deus fez a mulher para ser uma ajudante que pode ser substituída. Mas o texto não fala isso. Quando Deus diz que não era bom que o homem estivesse só, a ideia do texto é: o que eu fiz é grande demais para ser sozinho. Então a ideia de auxiliador bíblico é assim: vem aqui, está pesado, eu não consigo, não é bom que o homem esteja só, ele não consegue levantar sozinho. Então ele cria auxiliador. Isso é a ideia do relacionamento que Deus criou para ser o homem e a mulher. Precisam um do outro para cumprir o chamado de Deus e o propósito de governar, influenciar e levar adiante a imagem de Deus. Também vamos dar uma salva de palmas para todas as mulheres. Você representou uma mulher agora, mas você é um bom homem. De manhã foi a minha esposa, tá, irmãos, que fez isso comigo. O papel da mulher é esse papel importante para que o propósito de Deus se cumpra. Eu quero te mostrar isso, lendo para você Provérbios 31, do verso 10 em diante. Quero te mostrar a mulher que a Bíblia chama de mulher exemplar. Provérbios 31, a partir do verso 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Bonito, né? Poético. É muito mais valioso que os rubis.
Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho com prazer e trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Ela tem pessoas que trabalham para ela. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Para pensar, que mulher empreendedora. Ela gerencia um negócio lucrativo e quando ela recebe, ela investe em outro negócio. O texto continua. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e aqui é a parte que os homens gostam, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Pensa na mulher animada, gente. Administra os negócios, faz a coisa virar, volta para casa e a lâmpada está acesa. Glória a Deus, Jesus. Quero ver alguns irmãos me chamando para jantar essa semana, amém? Nas suas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, ou seja, ela é animada, ela trabalha. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres, ela é generosa. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos, ela é precavida. Faz cobertas para a sua cama, olha que lindo, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela é tudo isso que a gente falou e ainda consegue se vestir elegantemente. E continua. Seu marido é respeitado à porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ou seja, ela é tudo isso, mas ela não faz isso à custa da honra do marido. Ela é uma mulher forte que faz com que seu marido seja honrado. Ela não é uma mulher forte que destrói a autoestima de seu marido. Olha que coisa linda, essa é a mulher de Provérbios. E continua o texto dizendo, ela faz vestes de linhos e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela é otimista. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A mulher recebeu o direito de votar no século passado. E esse texto aqui foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo. A Bíblia já apresenta uma mulher forte, capaz de resolver problemas. Antes disso está sendo discutido pela sociedade. Isso que mostra que nós não precisamos das ideologias desse século para equilibrar a relação de homem e mulher. Nós precisamos das escrituras. Não é o feminismo que resolve o problema do machismo. O que resolve o problema do machismo é Bíblia. O que resolve as relações é nós conhecermos as escrituras e entendemos que a Bíblia construiu a relação de homem e mulher para que eles se apoiem e construam segundo a vontade de Deus. E é isso que nós temos que olhar, porque nós estamos falando da criação, e a criação ela passou pelo processo de queda, o pecado entrou no mundo e desconstruiu as coisas segundo a forma que Deus havia construído. Você sabe o que é uma parábola? Parábola é quando nós usamos algo muito conhecido para explicar algo pouco conhecido. Jesus, quando quer falar da sua relação com seus discípulos, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E vocês são as ovelhas. Porque o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando uma figura muito conhecida, que era a relação, era o trabalho pastoral. Era comum no Oriente Médio você olhar para o lado e ver um homem cuidando de ovelhas. É normal até hoje em muitos lugares no Oriente Médio. Então Jesus pega uma profissão muito conhecida e diz, eu sou o bom pastor. Então ele está explicando quem ele é a partir de uma imagem muito conhecida. Se hoje nós pudéssemos usar uma parábola moderna para explicar o que a queda fez com o homem, nós poderíamos pensar, por exemplo, em computadores. Imagine uma máquina moderna, um computador excelente, de última geração,
conectada à rede, com o antivírus em dia, com atualizações em dia, funcionando exatamente como ela foi criada para ser. Mas de repente entra um vírus tão poderoso, que além de tem capacidade de danificar o software, ela também tem capacidade de danificar o hardware, e ela ainda desconecta, após ter sido, depois de entrar na máquina, ela desconecta a máquina da rede, impedindo possibilidade de instalação de antivírus e de restauração. E esse vírus danifica profundamente a funcionabilidade de tudo. E aí, de repente, em algum momento, ela pode ser reconectada à rede, antivírus são instalados, os vírus são tirados, atualizações são aplicadas. E essa máquina, embora ainda danificada, pode voltar a funcionar dentro de certa normalidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o ser humano. Ele foi criado para ser perfeito, foi conectado a Deus para receber de Deus upgrades o tempo todo. Ele estava o tempo todo sendo atualizado pelo próprio Deus, mas o pecado, como um vírus, entrou, danificou todo o funcionamento do homem, danificou o corpo do homem, porque embora quando o homem escuta que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, e quando ele come, ele pensa não ter morrido, a partir daquele momento o corpo dele começa a morrer. Todos nós aqui estamos, de certa forma, morrendo. Existem células morrendo. Células da sua pele estão morrendo, células do seu cabelo estão morrendo, e assim nós vamos, porque o nosso hardware foi danificado. Existem coisas em nossa vida que só serão restauradas ao formato original com a ressurreição, com o corpo glorificado. Teremos que lidar com efeitos da queda no nosso corpo, teremos que lidar com o efeito da queda nas nossas emoções, mas nós fomos reconectados a Deus. Ele trabalhou, arrancou o vírus que continuavam nos danificando, e nós vamos sendo renovados dia após dia no nosso modo de pensar. É Deus restaurando o sistema original, é o que você está fazendo agora. Deus está fazendo em você um download nesse momento. Quem é que está recebendo um download do céu? Você só pode porque você foi reconectado ao Senhor, através do novo nascimento. O que eu fiz agora? Eu usei uma parábola para te explicar o que Deus fez por nós. Ele nos reconectou, e nós vamos conhecendo. É por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele está nos restaurando todos os dias, nos fazendo entender como era o original, como Ele que nos criou para ser, como Ele nos formatou para ser. Então nós vamos nos submetendo ao que vamos recebendo do céu, e vamos eliminando aquilo que ficou em nós por tantos anos que nós estávamos desconectados de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente isso, entendendo que o pecado desconfigurou o formato original. Então eu queria hoje trabalhar com você, até quero colocar na tela aqui, uma tabela para te mostrar, é bem aula hoje, viu, irmãos? Mostrar para você qual que era a configuração original. Essa aqui é a sua configuração original. Olha a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, olha para a tela. Fala assim para a pessoa, olha para a tela. Aquela é a minha configuração original. Essa é a sua configuração original. Deus é a origem de tudo. Na configuração original, nós dependemos de Deus. Nós temos muita dependência de Deus. Nós confiamos nele e esperamos nele. Na configuração original, Deus é o Criador. E nós somos a criação e não podemos existir por nós mesmos. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, porque nós sabemos que o Senhor nos criou. No projeto original, Deus tem o controle, e nós temos o controle de nós mesmos. É por isso que depois da restauração, ao receber o Espírito Santo, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Porque é o que tínhamos no Éden. Deus controlava todas as coisas e nós só controlávamos a nós mesmos. Deus é o juiz da vida, e se Deus julga, se não cabe a nós julgar, cabe a nós desfrutar. Deus te criou para desfrutar, enquanto Deus resolve as coisas. Amém. Deus planejou a vida e suas regras, e cabe a nós conhecer as regras e vivermos o que Deus planejou. Isso era o formato original. Mas aí entra o pecado, e olha o que acontece. Passamos a ter, coloca o próximo por favor, passamos agora a ter desejos diferentes. No desejo o homem quer ser a origem, e ele acaba dependendo só dele mesmo, começa a sofrer, porque ele já não depende mais de Deus. Ele quer ser o Criador, esse é o desejo do homem, ele quer ser como Deus, é por isso que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele passa a existir por ele mesmo.
ele passa a querer controlar, ele deseja controlar o mundo todo, mas o que ele descobre é que ele está tentando controlar todo mundo, todas as coisas, mas ele não consegue controlar ele mesmo. Maridos e mulheres tentando controlar um ao outro, tentando controlar as circunstâncias, e de repente você diz assim, não, perdoa, só perdoa, isso vai se resolver. Eu não consigo. Porque embora queiramos controlar todas as coisas, temos dificuldade de controlar as nossas próprias vontades, as nossas próprias decisões. O homem perdeu a capacidade de controlar. Tornamos-nos juízes da vida. E quando você se torna juiz da vida, nós julgamos a nós mesmos, julgamos os outros e deixamos de ser capazes de apreciar a nós mesmos e aos outros. Quando você... Pode deixar aí. Quando você se torna alguém que julga todas as coisas, você perde a capacidade de apreciar. Assista qualquer documentário a respeito de pessoas que provam vinho. Ele cheira o vinho, ele olha o vinho, ele põe o vinho na boca, ele joga o vinho para um lado, joga para o outro, cospe o vinho. Porque ele está ali para julgar o vinho, não está ali para apreciar o vinho. Aqueles que experimentam café fazem a mesma coisa. Eles cheiram o grão, eles colocam o grão do café, mordem o grão, eles tomam o café, eles cospem o café, eles não apreciam o café, porque eles estão ali para julgar o café. Talvez na sua casa vocês não estão vivendo um casamento feliz, porque vocês julgam um ao outro e não se apreciam. Quando vocês casaram, vocês tinham motivo suficiente para se apreciar, mas com o tempo vocês começaram a sofrer os efeitos da queda. Julgando a si mesmo, julgando aos outros. Aí você diz, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Hoje nós temos que julgar por conta da queda. Não era para ser assim. E nós, ainda como cristãos, julgamos de forma muito equivocada. Irmãos, eu quero abrir um parênteses sobre o julgamento aqui. Um juiz ímpio da terra, quando ele vai julgar, ele escuta testemunhas, ele pede provas, ele escuta o réu. Se as provas não são robustas, ele pede mais provas. Se a situação é muito grave, ele chama um júri. Para depois de tudo isso, ele determinar a sentença. Nós não. Nós começamos pela sentença. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia te ensina a julgar. Mas que você seja mais nobre que juízes ímpios da terra. Que você escute todas as partes, que você dê oportunidade para a pessoa falar, que você escute todos os outros lados, que você não julgue sem prova, quando alguém olhar para você que está julgando uma situação, fala, ele é justo. Ele é justo. Ele é mais justo que os juízes ímpios que não conhecem ao Senhor. Ele escuta todos os lados, ele vê todas as situações antes de determinar o veredito. Fecha o parênteses. Pode voltar aquela tela, por favor. Nós não fomos chamados inicialmente para sermos juízes. Sobraria para nós o papel de apreciar. Nós planejamos a vida e as regras, mas no final das contas está todo mundo vivendo do seu próprio jeito e não quer saber o que Deus planejou. Essa foi a decadência que aconteceu com o ser humano pós-queda. Ele perdeu a capacidade de viver segundo a vontade de Deus. Quando você olhar para a tua vida, você pergunta assim, o que a queda está fazendo comigo? Por isso que nós tratamos as coisas com arrependimento. Porque quando tratamos com arrependimento, nós sabemos que nós estamos lidando com algo maior do que algo temporário, não é algo que está acontecendo ali. Eu estou vivendo sobre efeitos do pecado. E o que é o pecado? O pecado é essa desconfiguração. Normalmente quando a Bíblia fala pecado no plural, pecados, ela está falando de atos pecaminosos. Momentos que falhamos e desobedecemos e quebramos a lei de Deus. Mas quando a Bíblia fala pecado no singular, ela está falando dessa tendência do homem ao mal. É por isso que Jesus não se fez pecador em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Ele crucificou o pecado para que fôssemos livres do pecado. Livres dessa tendência de nos afastarmos do Senhor. Então é importante que possamos olhar para a nossa vida e dizer assim, Deus me criou para ser algo que o pecado desconfigurou. Mas Jesus veio ao mundo para me devolver ao projeto original, para que eu possa glorificar ao Senhor. E eu quero te mostrar um texto, ainda estou falando do papel do homem e da mulher, que quando lido segundo a luz da queda, a gente não entende. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios 5, 22 diz assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora olha o seguinte. Quando a gente analisa esse texto com o olhar de gente caída, a mulher diz assim, eu me sujeitar a ele? Deus me livre! Mulheres já me disseram isso, pastor, eu concordo com a Bíblia quase toda. Essa parte é uma parte que eu não concordo. E o que acontece? Está acontecendo na igreja. As mães começam a dizer às filhas, trabalha, estuda para não depender de homem nenhum. Aí você pensa que você está fazendo uma coisa muito boa. Sabe o que você faz? Você está fazendo uma filha masculina. Quando você diz que está fazendo uma filha masculina. Só que tem um problema. Homens fortes não se atraem por mulheres masculinas. Eles são atraídos por mulheres femininas. E aí essa menina não encontra ninguém que queira estar com ela. Aí ela fala, minha mãe estava certa. Se eu dependesse de homem eu estava perdida. E quando ela encontra um homem, normalmente ela encontra um homem fraco, que tem medo dela, porque a sociedade empoderou a mulher e destruiu a masculinidade. Então o homem tem medo de falar com a mulher, meu Deus do céu. Que eu vou falar, não, nós temos uma geração de homens tão medrosos que, irmãos, ele tem medo da mulher assim como se fosse um monstro. Tem homem que quase fala, pastor, fala com a minha mulher lá, por favor. Sabe quando você era criança, que um amiguinho chegava para você e falava, fala com a minha mãe lá, pede para minha mãe lá, sabe? Tem homem que faz isso, irmão. Ele chega assim e fala, pastor, conversa com a minha mulher lá, quem sabe que ela escuta. Porque tem medo da mulher. Aí a mulher que foi empoderada de um jeito errado, ela se relaciona com o homem e ela destrói esse homem. E depois ela é infeliz porque esse homem não consegue dar a ela segurança. Ou seja, o pecado ensinando a lidar com o pecado. O erro ensinando as famílias a lidarem com o erro. Dá para ser uma mulher forte e poderosa, que o seu marido se assenta à porta da cidade e é honrado. Dá para ser uma mulher forte do lado de um homem de honra. Só que isso não é construído com ideologias humanas, como eu já disse, é construído à luz das Escrituras. Então a mulher olha, eu me sujeitar ao meu marido de jeito nenhum. Por que a mulher pensa assim? Porque a maldição sobre o homem, sobre a mulher no Éden, quando eles pecam, quando a maldição vem sobre a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então a mulher está há anos tentando se livrar desse domínio. Existem algumas interpretações a respeito dessa maldição. Uma delas é que foi colocado dentro do ser humano essa beligerância a respeito do domínio. É por isso que a mulher está querendo controlar e o homem está tentando se livrar do controle. Daí ele vai lá e exerce domínio. Por anos após anos, as mulheres não tinham voz para nada. Outra interpretação, eu gosto muito dessa, está no livro do pastor Luciano Subirá, O Propósito da Família, muito bom. Ele faz análise de cada palavra envolvida nessa maldição, e as palavras apontam que a maldição que estava sendo colocada sobre eles por conta do pecado, tinha a ver com a relação sexual, que a mulher teria o desejo dela nas mãos do homem. Ou seja, por anos, milhares de anos, as mulheres foram negligenciadas na relação sexual por seus maridos. Aí a mulher, que está sujeita à queda, ela escuta um texto dele e diz, eu me sujeitar a homem? Porque ela está tentando se livrar de uma maldição. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não precisa se livrar da maldição, porque Jesus já livrou você da maldição. Ele se fez maldito na cruz do Calvário para tirar de você essa maldição. Você pode ver um casamento restaurado, sem domínio, sem pressão sobre você, sem o peso do pecado sobre você, porque Jesus levou sobre ele os pesos do pecado. Então quando você lê esse texto sobre a luz do pecado, você fica com, não quero isso, eu não quero, eu estou tentando me livrar disso, mas você não precisa, porque esse texto é construído à luz de Gênesis. Você precisa se sujeitar porque você foi criada para andar lado a lado com seu marido, para que vocês construam. Agora, olha o resto do texto, continua. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si
mesmo. Depois da queda, nós passamos a ter necessidades que nós não tínhamos antes da queda. As emoções foram afetadas. A mulher precisa se sentir amada. E o homem precisa se sentir honrado. São necessidades diferentes, é isso que Paulo está ensinando. Eu construí vocês para uma parceria. Mulheres, quando você se sujeita ao seu marido se sente honrado. Ele entende que ele foi colocado como líder pelo Senhor, ele vai te liderar debaixo de uma atitude sua de honra. Mas maridos, as suas mulheres precisam se sentir amadas. Você precisa viver de uma certa forma que a sua mulher se sinta muito, 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 muito amada e apreciada. Está do lado da sua esposa aí? Olha para ela. Mas faz um elogio, mas é daquele bem bonito mesmo, irmã. Bom, vai lá, faz. Um elogio mesmo, aquele elogio, que ela se sinta muito amada, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Se sua mulher não está aqui, você vai chegar na sua casa, mas vai dar um beijo bem gostoso nela. Aí ela fala, nossa, que coisa linda. É a pregação lá, depois você escuta. Sua mulher tem que se sentir muito amada. E mulher, o seu marido tem que se sentir honrado. E aí não dá para você fazer isso aqui. Você tem que fazer no dia a dia. Seu marido tem que saber que você o honra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei isso aqui de manhã, é verdade. Para a mulher você faz um elogio, faz ela se sentir linda. Para o homem, você não vai fazer elogio para o homem chamando ele, é lindinho, bonitinho, falar, gostosão. Irmão, o homem estufa o peito assim que nem um pombo assim. Você tem que fazer seu marido se sentir o cara. Mas por que nós temos dificuldade de fazer isso? Porque a gente está julgando. Como que você vai chamar seu marido se você está olhando o tempo todo, vendo todos os defeitos que ele tem? Como é que você vai fazer sua mulher se sentir amada se você está olhando todos os defeitos dela, o que você quer que ela vá embora mesmo? Porque vocês não entenderam que vocês estão reféns do efeito da queda, mas Jesus livrou vocês desse domínio. Vocês podem viver à luz do que Deus construiu para serem lá no Éden. Vocês podem olhar um para o outro. Pastor, eu vou ficar cego para os defeitos? Irmão, esses defeitos já existiam quando você casou, mas você era tão apaixonado que você conseguia relevar. Por que você não releva agora? Porque você não percebeu que você está sob o efeito do pecado. O Senhor te faz capaz de escolher o que você vai olhar. Tem coisa boa aí para você ver. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Teve um irmão que chegou aqui para mim depois do culto hoje e falou, pastor, que palavra. Eu cheguei em casa agora, sabia que eu vou andar pelado e vou ouvir palavra da minha mulher, isso é gostosão, eu estou feliz demais. Irmão, você... Ou seja, nós queremos viver essa vida gostosa com Jesus, essa vida de que o Senhor nos convidou para apreciarmos um ao outro, para não julgarmos um ao outro. Por que eles não sentiam vergonha? Porque eles não se sentiam julgados. A vergonha, ela está presente em ambiente de julgamento. Mas Deus nos criou para nós nos apreciarmos. Talvez você precise apreciar mais seu casamento, apreciar mais a vida que você tem, apreciar seus filhos. Hoje em dia nós estamos de uma vitrine, as pessoas na rede social o tempo todo expondo a vida delas. Irmãos, aprenda algo, ninguém expõe o bastidor, todo mundo expõe a vitrine. O problema é que você está comparando o seu bastidor com a vitrine do outro. Você está comparando aquilo que você vive na realidade com aquilo que é forjado. E aí sua vida está infeliz porque o seu casamento não é bom, baseado no casamento que você acha que o outro tem. Mas o Senhor te chamou para apreciar o seu casamento, para apreciar os seus filhos, para apreciar a sua mulher, para apreciar o seu marido, porque Deus te fez para isso. E quando você entende isso, você consegue viver segundo a vontade de Deus. Agora, vamos voltar, porque aqui é bem simples para nós terminarmos o raciocínio. Deus me criou para depender dEle. Deus me criou para viver com Ele. Deus me criou para deixá-lo julgar as coisas enquanto eu aprecio as coisas. Deus me criou para ter a sua imagem. E Deus me criou para multiplicar esta imagem. Será que nós podemos voltar ao propósito original? Será que havia interesse da parte de Deus que nós voltássemos ao propósito original? Eu quero ler com você Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. No propósito original, nós multiplicávamos o DNA de Deus biologicamente. Na restauração das coisas, nós multiplicamos o DNA de Deus pregando o Evangelho de Cristo. Então como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo que a gente tem que transmitir a imagem de Deus. Onde as pessoas estiverem, elas precisam ver a imagem de Deus passeando entre elas. Eu oro, irmãos, para que a partir de hoje, na tua casa, quando a sua mulher te vê, ela possa ver uma representação de Deus. Quando o seu marido te vê, mulher, que ele possa ver em você vestígios de Deus. Que você possa transmitir a paz de Deus, Ele é o príncipe da paz. Que você possa transmitir o amor de Deus, Ele é amor. Que ele possa ver a fé em você. Que nós possamos andar sabendo que recebemos de Deus o propósito de andarmos pela terra, como pessoas que foram criadas segundo a imagem dele. A partir disso, eu começo a me tornar um gerador de discípulos. Eu gerei biologicamente Davi, Antônio e Nicolas. Agora eu tenho a responsabilidade de transferir para eles o DNA de Cristo através do discipulado com os meus filhos. Eu quero ver os 3 filhos sendo gerados no Senhor, carregando por onde eles andarem a imagem de Cristo. Mas não é só os meus filhos, eu preciso trafegar por este mundo fazendo discípulos. Se você é cristão há mais de 5 anos e não consegue lembrar de quantos discípulos você fez, eu quero te desafiar a colocar na meta de vida, não passar um ano sem fazer discípulos. Pastor, mas eu preguei, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Isso não é fazer discípulos. Fazer discípulos é como Jesus disse: ensiná-los a guardar tudo o que vos tenho ordenado, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É trabalhar em vidas. Isso muda completamente a nossa forma de existir. Eu estou no meu trabalho, eu sei que eu estou ali com a responsabilidade de ser a imagem de Deus naquele trabalho. Cristãos que pensam assim, eles não estão no trabalho de qualquer jeito. Porque como é que eu vou pregar o Evangelho se o que as pessoas estão vendo em mim é diferente do que elas vão ver em Deus? Se eu penso assim, eu sou diferente disso na escola. Porque como eu vou pregar o Evangelho na escola se quando eles olham para mim é algo muito diferente de Deus? Quando pensamos assim, começamos a nos comportar de maneira que glorifique o nome do Senhor. Começamos a viver de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Começamos a pensar nisso. Eu chego no trabalho e penso: esse é o campo que Deus me deu para multiplicar o DNA dele. Eu vou viver de certa forma que eles olhem para mim e possam ver Deus. Você tem que ser a voz que acalma. Você tem que ser a voz que tranquiliza. Você tem que ser a voz que gera fé. Você tem que ser a voz que transmite amor. Você tem que ser a voz que transmite calma, para que quando as pessoas estiverem com os corações prontos para receber a semente do Evangelho, você possa pôr a semente, porque você rompeu todas as barreiras, porque você decidiu viver segundo a imagem e semelhança de Deus. E a partir disso você coloca como meta de vida, viver para compartilhar o Evangelho do Senhor. Eu termino aqui. Eu queria que quando chegar na sua casa, você pegasse a Bíblia. É uma versão contemporânea, nem é indicada muito, faz tudo porque é muito originais. Mas pega aí no TLH, vai lá, e abre Eclesiastes 1. Eclesiastes é um livro que fala pouco de Deus. Pouquíssimo. Mas ela fala sobre os efeitos da queda no ser humano. E Eclesiastes começa dizendo: vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Irmão, dá até um desespero de ler. Ele fala: é como correr atrás do vento. O dia nasce, depois o sol se põe, é tudo a mesma coisa. Tudo que é, já foi. E tudo que vai ser, já é. Tem nada novo debaixo do céu. É como correr atrás do vento. Irmãos, talvez você se sinta assim. Às vezes as pessoas chegam para mim com um tom um pouco de piedade, de misericórdia, e elas falam: nossa, como sua vida é corrida, hein? Irmãos, hoje é a 5ª vez que eu estou pregando para a glória de Jesus. E às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: nossa, como sua vida é corrida. Se minha mulher falou para mim: amor, nossa vida é corrida, né? Eu
Falei, eu acho que é. Você acha também? Eu falei, eu acho que é também. Lidando com todas as coisas, com as igrejas. Irmãos, mas eu falei para ela assim, amor, vida ruim mesmo. Deve ser aquela pessoa que trabalha, chega em casa, assiste novela, dorme, aí no outro dia ela acorda de novo e fala assim, vou trabalhar de novo. Aí ela chega em casa, eu vou assistir novela. Aí chega sábado, ela compra a cervejinha dela, um churrasquinho, come ali. No domingo, dorme até tarde, assiste um jogo. Aí segunda-feira ela trabalha de novo, assiste novela de novo. Irmão, pensa numa vida infeliz. Só esperando a morte assim. 70, 80 anos desse jeito, até morrer, acabou. É a constatação de Eclesiastes. É vã, faz sentido nenhum. Mas a nossa vida é uma aventura. Todos os dias a oportunidade de transmitir o DNA de Cristo na vida de alguém. Pastor, mas eu estou cansado. Sabe que você está cansado? Você está fazendo alguma coisa, porque quem não faz nada não cansa. Eu estou precisando de férias. Sabe quem precisa de férias? Quem trabalha. Porque quem não trabalha não precisa de férias. Pastor, mas está muito agitado. É assim mesmo, irmão. Vai ser até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Quando nós não sofreremos mais efeito nenhum da queda. Nosso corpo vai ser completamente renovado. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Jesus atravessava a parede, irmão. Sumia de um lugar, aparecia para o outro. Pensa no negócio incrível que a gente vai ser. Mas até a gente chegar nesse ponto aí, a gente vai vivendo, repondo vitamina, fazendo exercício, lidando com os efeitos da queda e ao mesmo tempo vivendo uma vida intensa para Jesus, cheia de propósito. E qual é o propósito? O propósito de multiplicar o DNA de Deus na terra. Aonde eu estiver, pessoas conhecerão do Evangelho. A minha casa vai ser aberta para que as pessoas conheçam o Evangelho. A minha família vai ser referência para famílias perdidas. Nós vamos trabalhar pessoas, vamos trabalhar lugares, irmão. Essa vida com Jesus é boa demais. É boa demais, porque a gente sabe que a gente tem um propósito eterno. O que a gente está fazendo aqui não acaba amanhã. O que a gente está fazendo vai valer para a eternidade. Deus te chamou para entrar nisso. Nesse negócio de viver com propósito, amém? De cumprir o papel que Ele determinou para você. Dependendo dEle, o Senhor quer que você volte a desfrutar hoje da vida que Ele te deu. Queria convidar você a ficar em pé. Eu queria muito que você fizesse uma oração dizendo para Deus, Senhor, a partir de hoje eu quero viver uma vida com propósito. Talvez você seja essa pessoa hoje que está aqui e que vive essa vida sem propósito nenhum. Você falou, nossa pastor, você falou da minha vida. Minha vida é assim, acordo, volto, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, não preciso nem de agenda. Minha vida é tão previsível que eu não preciso nem de agenda. Eu oro para que você comece a viver uma vida intensa no Senhor. Que os seus filhos saibam o que vão fazer porque você transmitiu a eles propósito. Que você possa viver de uma determinada maneira, que todos os seus dias sejam dias desafiantes. Dias que você precisa viver com uma disciplina tão profunda, porque se você perder um minuto, você perde muito. Que seus filhos fiquem empolgados a olhar para a tua vida e dizer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero fazer. E que diante de todos esses desafios, que quando você entrar na tua casa, você pensa assim, eu estou entrando no jardim do Éden, lugar de desfrute, lugar de descanso, lugar onde eu estou conectado com Deus, onde eu recebo atualizações para o meu espírito, onde eu entendo o que Deus quer de mim. Talvez você esteja desejando uma vida mais tranquila, e eu te entendo. Às vezes eu também quero ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mas quando eu percebo que eu posso sacrificar o propósito, eu falo, Senhor, só me ensina a administrar toda essa agitação, porque eu não quero perder tempo na minha vida. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Talvez você tenha aceitado essa vida sem propósito. Eu quero te desafiar a não aceitar mais. A partir de hoje o seu negócio será um lugar para você pregar o Evangelho. A partir de hoje o lugar que você trabalha será um campo de pregação do Evangelho. A partir de agora a sua casa será uma casa de discipulado. Você vai organizar a sua casa para cultos domésticos. Você vai discipular os teus filhos. Você vai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Você vai ler a Bíblia para ter o que ensinar a eles. Você vai amar a tua mulher como Cristo amou a igreja. O seu marido vai ser um homem mais honrado dessa cidade. Vocês vão se desfrutar, vocês vão se apreciar. A casa de vocês vai ser um lugar de delícia. Não vai haver nenhuma família melhor que a tua. Não vai haver marido melhor que o teu. Não vai haver mulher melhor que a tua. Não vai haver filhos melhores que os seus.
porque você está voltando ao propósito original de Deus. Você vai colocar uma placa na tua casa: Jardim do Éden. Aqui dentro a gente vive sem ter vergonha, porque nós podemos ser quem somos, porque nós não nos julgamos, nós nos apreciamos, porque voltamos ao que Deus planejou a gente para ser. E Deus vai te dar graça, Deus vai te conduzir a isso. A sua casa será um lugar de delícias. Quando as pessoas entrarem na tua casa, elas vão dizer: eu quero isso para minha casa também. Eu quero isso para minha casa. Você vai ser um reflexo de Deus para essa sociedade. A sua casa será um farol para essa sociedade escura. Você pode falar isso com Deus? Queria que você falasse isso com Deus. É o seu tempo de responder ao Senhor. Talvez você precise orar pelo teu cônjuge que está aí do seu lado. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés, e ao ouvir a tua palavra, nosso coração se enche de fé e esperança. Casamentos aqui, Senhor, tão disfuncionais, casamentos que não vivem uma parceria, casamentos que vivem uma guerra. Eles não se ajudam, pelo contrário, eles se atrapalham. Filhos que não têm para onde olhar,
Pessoas que em seus ambientes não podem dizer que são cristãos, porque se disserem, eles sujam o nome do teu evangelho. Ah, Senhor, que hoje seja uma noite de arrependimento. Nós tivemos 4 dias aqui tão incríveis. Nós aprendemos sobre disciplina, aprendemos sobre viver uma vida, uma corrida que vale a pena e que nós possamos olhar o prêmio. Nós aprendemos que não dá para fazer isso sem ter amizade com o teu Espírito. Aprendemos através do louvor que podemos afugentar Satanás e construir uma vida de fé a partir daquilo que declaramos a Ti. Nós aprendemos que o Senhor é o nosso amigo, e que mesmo que nós falhemos, o Senhor continua sendo o nosso amigo, e que o Senhor nos espera diariamente. Nós aprendemos isso em nossas palavras nesse dia todo, e hoje, Senhor, nós começamos a aprender sobre os nossos papéis, e o Senhor está construindo uma linha de entendimento para nós, para que nós possamos avançar para o centro da Tua vontade. Senhor, nós queremos que a comunidade seja uma bênção, mas não a qualquer custo. Nós queremos que ela seja uma bênção, porque ela é construída por famílias abençoadas, por indivíduos abençoados. Pai, que cada pessoa aqui hoje consiga identificar em sua vida os efeitos do pecado, e que elas tratem cada uma dessas áreas com arrependimento, para que elas possam voltar a fluir no centro do seu propósito, Senhor. Que onde estiver alguém que está aqui hoje, no dia a dia, que essa pessoa possa resplandecer como a luz do meio-dia, Senhor. Que nós sejamos dissipadores de trevas, que as pessoas Te conheçam pela forma que vivemos, Senhor. Mas eu quero terminar orando especificamente pelos casamentos. Pai, desde o início o diabo tem trabalhado para que haja disfunção nos casamentos. A mulher foi criada para apoiar, e ela acabou sendo usada para levar ao homem o fruto. O homem foi criado para governar e cedeu a sua posição a não proteger a mulher e comer também do fruto. E de lá para cá, casamentos disfuncionais constroem sociedades disfuncionais e igrejas disfuncionais. Nós oramos, Senhor, para que haja uma restauração nos casamentos aqui, que os homens voltem a se posicionar como homens de honra, que cuidem, governem, cultivem seus lares, que as mulheres possam ser reposicionadas ao lugar de importância de construírem um lar, de edificarem um lar, mas que tenham possibilidade e capacidade de fazer seus homens se sentirem honrados. Oramos, Senhor, para que o lar seja um lugar de nudez, um lugar onde não sintam vergonha um do outro e se apreciem, porque eles sabem que eles estão debaixo do Teu propósito e que o Senhor criou a casa deles para ser um lugar de delícia. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. E em meio à sua salva de palmas, diga palavras de agradecimento a Ele, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é poderoso. Aleluia! Nós rendemos graças, Senhor, te rendemos graças, Senhor. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Dá vontade de não parar, né? A festa está tão linda, dá vontade de ficar aqui mais tempo. Mas os líderes vão estar aqui na frente para te abençoar agora. Talvez você ao longo da mensagem, você pensou assim: pastor, eu entendi que minha casa é essa casa aí, disfuncional, mas eu não sei nem por onde começar, eu preciso de ajuda. Nós não queremos que você faça isso sozinho. Esses irmãos estão aqui para te servir. Talvez você ainda não entregou a vida para Jesus. Aí você diz assim para mim: pastor, gostei dos conselhos, mas a palavra de Deus não é um conselho que opera de fora para dentro. É um conselho que se comunica com o Espírito que Ele colocou dentro de você.
E você só pode reagir ao conselho de Deus quando o conselho de Deus ecoa no seu interior. E para isso você precisa se arrepender e confessar Jesus como o Senhor de sua vida. Então, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você pode procurar um desses líderes. Nós vamos concluir aqui, mas para você não precisa concluir. Você pode continuar vindo aqui pedindo ajuda e dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu nunca fiz essa oração, me ajuda. Talvez você tenha feito essa oração no passado, mas você se afastou dos caminhos do Senhor. E você entende que hoje você está vivendo do teu próprio jeito. Você também precisa se arrepender e voltar para Jesus, voltar a deixá-lo governar a tua história e a tua vida. Mas talvez você precise de ajuda para qualquer outra coisa que não foi dita aqui. Nós somos uma igreja que quer te servir. Então não vá embora antes de desfrutar disso, amém? Amém? Você entendeu? Ficou claro isso para você? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, em nós, nesses dias. Foram 4 dias, Senhor, muito intensos, mas que renovou o nosso coração, a nossa fé, a nossa expectativa. Senhor, que aquilo que vimos acontecer nesses dias seja só um prelúdio daquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Que essa cidade nunca mais seja a mesma, Senhor. Não porque nós somos uma placa forte ou porque somos uma igreja bonita, nada disso. É porque o Senhor encontrou um povo aqui dizendo: eis-nos aqui para fazer a tua vontade, viver no seu propósito. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós nunca esqueceremos o que o Senhor fez por nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.